Pessoal, nós estamos aqui hoje com o professor Bruno Sobral, da UERJ, onde ele leciona economia e é um profundo conhecedor da economia fluminense, da economia do estado do Rio de Janeiro, que é o nosso tema hoje, né? Na qualidade desse debate, desde já eu quero agradecer a ele, né, pela presença. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vadir. Boa noite, quem nos assiste. É um prazer estar nesse tipo de convite, né, para fazer essa troca, essa conversa, como você mesmo colocou ali, né, buscar qualificar o debate sobre o Rio de Janeiro, né. Um partido que se propõe, de fato, a ter um protagonismo, a ter uma liderança no processo histórico, tem que qualificar a sua base, né. Então, eu acho que esse é o grande desafio ao você propor esse tipo de iniciativa, né, que é de fato a gente colocar um ponto, a bola no centro ali, né? E propriamente entender como é que pode ser feito esse tipo de jogo político. Né? Então eu parabenizo por essa iniciativa e eu acho que o Rio de Janeiro tem muito a ganhar com isso, né? Que os partidos, de uma maneira geral, passem a de fato, que se querem estar na política do Rio de Janeiro, articulando, buscando as suas candidaturas, que de fato debatam mais Rio de Janeiro. Bruno, já entrando aqui no nosso assunto, é, como é que você traçaria um panorama, né, do quadro econômico do Rio de Janeiro, inclusive levando em consideração aspectos históricos, né? Quais seriam os principais traços do processo econômico do Estado do Rio de Janeiro no teu entendimento, de acordo com os teus estudos, Ok. de acordo com a tua percepção da nossa realidade? Então, o ponto fundamental do Rio de Janeiro, né, acho que para a gente entender, a gente não está falando de uma economia pequena, a gente não está falando de uma economia que vem a reboque da questão nacional simplesmente. Né? O Rio é o epicentro do processo de desenvolvimento brasileiro por séculos. Eu até gosto de mencionar que, né, as pessoas que querem discutir Brasil, né, uma questão que deveria ser fundamental para a discussão de Brasil é entender o processo de desenvolvimento histórico do Rio de Janeiro. Porque você está discutindo ali marcos da civilização brasileira e dos seus limites. Né? E nesse sentido, a gente está falando de uma região que ela começa, por exemplo, como sendo um grande mercado de escravos. Ao ela ser esse mercado de escravos, ela entra numa esfera de uma acumulação mercantil ali, aonde a questão produtiva, o desenvolvimento econômico mais vigoroso, não estava qualificado. Por outros acidentes históricos, como a própria transferência da capital na época colônia, pela questão da economia do ouro, né? Mais uma vez também eram por outras questões que não estavam associadas ao desenvolvimento produtivo no Rio de Janeiro. Quando você chega lá no século XIX e você tem a questão do café, muito mais do que ser uma atividade produtiva, ainda continua sendo uma atividade mercantil, que como diversos autores mencionam, é para qualificar o valor do escravo. E ela morre, ela nasce e morre junto à potência do mercado de escravos. Né? Nunca entrou tanto escravo no Brasil e no Rio de Janeiro como no século XIX. Então você está falando de uma região que ela teve essa dificuldade de o seu padrão de acumulação estar associado a um desenvolvimento mais articulado, mais vigoroso, como eu gosto de falar, formando um complexo regional. Nessa época que você se refere, São Paulo, né? Qual é a comparação que você Então, poderia fazer com São Paulo nessa época? até ótimo fazer essa comparação, porque a gente não pode nem dizer que São Paulo fez outra coisa, né? São Paulo começa a sua trajetória com grande proeminência fazendo café. Mas quando a gente fala café, não é só café, né? Porque quando a gente fala complexo da cafeicultura paulista, ela está articulando uma míriade de atividades associadas. É infraestrutura, é desenvolvimento urbano, é ferrovia, é já algum setor industrial associado. E isso que vai ser a principal base de acumulação prévia para o processo de industrialização nacional centralizado em São Paulo. Enquanto isso, o Rio de Janeiro não faz essa transposição, inclusive não faz a transposição para o trabalho assalariado. Mas isso se deveu a quê? A como as elites fluminense e paulista viam o desenvolvimento histórico, político, econômico? Por que São Paulo conseguiu, né, dar esse ponto
ter um ponto de partida, não é? No sentido da industrialização, no sentido de ter uma perspectiva, né? De Sim, complexificação, sim. né? Da indústria, enfim, da economia cafeeira, e o Rio de Janeiro não. É, porque não existe um guia, né? Então ninguém vai falar assim, "Não, se você fizesse isso, você estaria dando certo." E as necessidades históricas do Rio de Janeiro estavam dando muito certo. No século XIX, ele é a principal região econômica do Brasil. E, então, assim, você chegar e falar, não, você tem que deixar de fazer isso. Já São Paulo não era. Então ela está buscando se adaptar, ela está buscando outras alternativas. Então, por exemplo, quando entra em decadência o mercado de escravos no Rio de Janeiro, ele vai fazer uma opção para aplicar alguma coisa na atividade industrial, mas ainda continua permanentemente como capital mercantil. Tanto é que a principal opção de fato que vai se consolidar é o desenvolvimento dessa economia urbana no sentido de construção imobiliária. Que aí você está chegando próximo à reforma Pereira Passos. E aí, a partir dali, em grande medida, ele vai se transformar essa elite numa elite acessória ao desenvolvimento puxado pelo café com leite, que é a elite paulista e mineira. Aonde o jogo era o seguinte: você não comanda o processo histórico, mas você é o espaço desse processo histórico. Aonde então ele essa que era a ideia que as oligarquias da época faziam, transformavam politicamente o Rio num espaço neutro, aonde não se discutia os problemas locais, mas se fazia esse acordo, esse pacto oligárquico aqui nesse ambiente. Você mencionou aqui a reforma Pereira Passos, então, pessoal que não lembra, enfim, Pereira Passos foi um prefeito, né, da cidade do Rio, na época era a capital, o Distrito Federal, Isso, século e XX. promoveu, né, no início do século XX, promoveu uma reforma urbana, né, que até hoje é objeto de debate. Você não vê aí, Bruno, na reforma de Pereira Passos já o início ou a intensificação do processo de exclusão social que marca a cidade do Rio de Janeiro? Não, com certeza. Aliás, é demarcatório ali, né? Tanto que a primeira favela é na cidade do Rio de Janeiro. Né? A gente cria esses modelos, né? Inclusive de perversidade, né? Então, Que o bota abaixo, né, claro, acabou claro. empurrando. Porque é, a ideia era você criar um espaço de valorização imobiliária. Era uma cidade para as pessoas que poderiam acessar um padrão europeu. Né? Era, como o professor Carlos Lessa gosta de falar, né? Era a Paris dos trópicos que estavam tentando se instalar ali. Então você está derrubando a cidade real, a cidade que tem povo, você está expulsando esse povo da cidade real e está criando, na época, não uma Miami, porque não era referência, né? Já brincando com o que a gente pode pensar da Barra da Tijuca, mas é a Paris. Então toda aquela região que, curiosamente, inclusive às vezes a gente se orgulha ali de vamos visitar o Rio Antigo, né? Boa parte daquele Rio Antigo não tem cultura brasileira naquele Rio Antigo, né? É cópia, por exemplo, inclusive o Teatro Municipal, né? É uma cópia da Ópera de Paris. É, o, Teatro. o Rio Antigo está sob escombros, né? Ainda Aquilo tem que isso também. rigorosamente Ainda nós tem isso poderíamos falar também. de Rio Antigo foi abaixo, né? Ainda tem isso Né? também. Só que o desafio que eu queria para articular e terminar com essa parte histórica era então você avança, e isso vai se manter ao longo da história, um poderoso veículo de acumulação imobiliária. Hoje é importante destacar, né? Isso a gente tem que botar como ponto de partida de qualquer debate econômico no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem o metro quadrado mais caro do Brasil. Ter o metro quadrado mais caro do Brasil não é pouca coisa. É sinônimo que você tem uma poderosa elite associada ao ganho fundiário, ao controle da terra. Só que não é o controle da terra rural, é o controle da terra urbana. E que direciona o processo político de valorização para manter esse metro quadrado mais caro do Brasil, que inclusive é um fator de custo para o desenvolvimento econômico produtivo, porque terra para economia produtiva é custo. E tenta influenciar nos rumos políticos do Estado e da cidade do Rio de Janeiro. Com certeza, porque associa-se a quem ganha com o valor da terra, também quem ganha com a locomoção, com os transportes públicos, com a mobilidade, com o direcionamento para onde vai a infraestrutura mais valorizada. Então soma-se todo esse equipamento. E então, junto a esse vetor urbano, que de uma forma poderosíssimo, e é um espaço ali acessório de negociação, você teve alguns determinantes nacionais.
Pelo fato do Rio de Janeiro manter por séculos essa projeção nacional, que em particular surge em grande medida com a economia do ouro, mas ela vai se projetando depois com a vinda do Dom João VI no século XIX, depois com a formação da República E e a a capital consolidação foi do aqui Distrito por 200 Industrial. anos, né? Foi aqui por 200 anos, mas associa-se a isso, esse é um espaço de, já no momento da República, de ser um espaço de pensar o projeto nacional brasileiro. Né? Por exemplo, o varguismo, né? Onde tem a principal força do varguismo, vai ser no Rio de Janeiro. E do antivarguismo em São Paulo. E não havia espaço político, ou se vedaram espaço político no sentido de o Rio de Janeiro discutir o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre fez parte do debate nacional, né? Com certeza. E aí você vai ter todo esse processo de industrialização muito associado, né? Tem essa parte do vetor urbano que fica ali. Porque quais são as duas moedas de um processo de desenvolvimento, né? É urbanização e industrialização. A urbanização, como eu estou falando, está acontecendo descoordenada, gerando o metro quadrado mais caro do Brasil, mas você tem uma industrialização que não é puxada por uma lógica de desenvolvimento regional. Ela é puxada por uma lógica de desenvolvimento nacional, que em grande medida aqui se deveu ao papel que o Estado brasileiro teve, puxando grandes âncoras industriais de desenvolvimento. E é claro que isso condicionou a política também. Condicionou a política, e de modo que você, claro, se transforma num dos principais parques industriais do Brasil, só que com uma cadeia industrial toda desarticulada. Assim, você não consegue completar as cadeias produtivas, diferente, por exemplo, de São Paulo. E aí, quando vem para o cenário mais recente, que provavelmente a gente vai tocar, aí esse processo se agrava muito mais. Porque aí você não tem projeto nacional, você tem essa elite local muito mais forte, que transforma, então, determinante desse processo, inclusive da lógica política local. Uhum. Como é que tá aí, Renan? O pessoal está acompanhando, as pessoas aqui do Rio só dizendo de quais bairros e tal. Tá interessante. Tá. Bruno, já com olhos no presente, qual é o peso da economia, né, do estado do Rio de Janeiro no conjunto nacional? Isso é uma questão muito importante de colocar, porque o Rio de Janeiro é uma das principais economias do Brasil e às vezes não é tratado dessa maneira. Né? Nas questões mais recentes, né, que o Rio foi achincalhado, né, foi humilhado nacionalmente, foi visto como um problema, né, como na época lá da gestão Temer, né, gostava de falar que era preciso as reformas para o Brasil não virar um Rio de Janeiro, né, então ele virou sinônimo do anti-exemplo. E quando, na verdade, se você tiver um olhar de nação, um olhar de unidade nacional, da importância de um pacto federativo, que é como eu sempre gosto de orientar as pessoas a ter esse olhar, é fundamental você entender o papel do Rio de Janeiro como uma das principais potenciais de articulação do desenvolvimento das diversas regiões. Rapidamente, só explica para o pessoal a expressão pacto federativo, que é muito usada, mas Claro. tem muita gente que está usando. Não, aliás, eu até sempre gosto de brincar com as pessoas, porque esse é o nome do Brasil, né? A gente é República Federativa. Só que a questão federativa ela é uma coisa muito, podemos dizer, vaga, né? As pessoas não assimilam isso, não se apropriaram disso, né? É fundamental a gente entender que, como uma união, né, o governo federal ele não é só um governo central, ele assume essa figura de união. E ele deveria, em tese, né, ser o coordenador de uma federação, onde você tem, então, autonomias relativas, que são os estados, que eles, então, têm essa autonomia decisória, têm fontes de recursos, deveriam ter até, que aí é o debate, né, se você tem, de fato, as condições de fazer as suas políticas, mas do jeito que a Federação Brasileira está ficando, né, ao longo ali, mesmo a Constituição de 88, ela ter demarcado nela a importância da questão federativa, né, ao longo das décadas seguintes, essa questão federativa, na verdade, foi colocando periodicamente, está dado isso, né? Porque às vezes as pessoas pensam erro de gestão, é um Estado que não faz o dever de casa, não. Está dado. Se vocês forem fazer um inventário ali das últimas décadas, de tanto em tantos anos, os estados e municípios vão bater a porta do governo federal. Porque está desarticulado essa divisão de competências e recursos e o respeito às autonomias relativas dos estados.
E num estado como o Rio de Janeiro, que por essa trajetória toda que eu falei ali, de uma desconexão com a lógica nacional, que puxava o Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo você não tinha uma elite pensando o Rio de Janeiro para se associar a ela, você entra agora no debate da federação, por exemplo, sem você propriamente ter uma clareza dos seus interesses regionais. Esse é um grande, diferente de outros locais, como por exemplo os estados do Nordeste, que você tem claramente ali, ou seja, eles entram no jogo federativo, no jogo de pensar o Brasil, mas pensando do ponto de vista da identidade nordestina, da realidade da economia nordestina, dos desafios daquela região. O Rio de Janeiro geralmente não, o cara salta a escala. Ou ele fica no debate extremamente local, eu gosto de falar até que é o debate ali dos excluídos e dos dominadores, né, que ficam ali então criando esses donos da terra, né, e dos seus excluídos, ou então ele pula a escala, ele vai discutir então, as questões do Estado brasileiro, mas ele não situa o papel do Rio de Janeiro nisso. Isso é um grande desafio, inclusive, para recuperar a economia brasileira. Bruno, diz uma coisa, já é possível, né, o atual governo tem 6, 7 meses, o governo Witzel, né? Sim. Já é possível traçar um paralelo, já é possível comparar, né, o fio condutor do processo econômico dos governos Cabral Pezão com Witzel. Sim. Existe uma linha de continuidade, existe uma ruptura. Quais seriam as diferenças fundamentais ou quais seriam as afinidades fundamentais? Tá. Eu acho que para introduzir esse debate recente é importante um pouco entender também a dimensão da crise que o Rio está passando, né? Para entender um pouco e às vezes tirar um pouco o pensamento mais comum, o senso comum, né? De achar que você está saindo de um problema, que a culpa era do Cabral ou do fulano de tal, e que tirando ele ou prendendo ele, você resolveu o problema porque você botou agora uma pessoa que uma parte da população vê de outra natureza, com outros méritos e tudo mais. Então é importante entender que tudo que o Rio está passando, ele tem determinantes extremamente graves do ponto de vista histórico. Eu gosto de falar que a gente está no impasse do ponto de vista de modelo de desenvolvimento. Né? Isso se associa a uma categoria que eu trabalho, né, que eu criei nos meus trabalhos, chama estrutura produtiva oca, que é pouquíssimo discutida do ponto de vista do debate político. Então você não tem não é visto isso como um desafio da política pública, e na gestão Cabral isso não foi tratado. O que é a estrutura produtiva oca? O que você chama de estrutura produtiva? Estrutura produtiva oca é que se você olha no olhar, no olho nu, você vai ver um conjunto de atividades importantes no estado do Rio de Janeiro. Você fala, pô, o estado do Rio de Janeiro está muito bem, obrigado. Você tem a Petrobras, você tem, eu te falaria agora da indústria naval, mas ela está com problemática, mas você tem uma indústria farmacêutica, tem a Fiocruz, tem uma economia de serviços de ponta, você vai olhando ali, você vai pontuando algumas coisas. Então o Rio de Janeiro tem problema econômico. Na época da gestão Cabral, vinha um jargão da época que falava que o crescimento estava contratado, no sentido de você ter uma carteira já de investimentos, já que garantiriam ali o econômico. E quando você, aliás, foi aí que eu aprofundei meus estudos, né? Quando você vai vendo a realidade econômica ali, você via que todo aquele processo ali estava reafirmando um processo de desindustrialização, de reprimarização da pauta exportadora do Rio de Janeiro, de não ter um planejamento regional e setorial combinado para adensar as cadeias produtivas. Então o oco parte dessa ilustração que, se você olha de fora, você vai achar que você tem unidades de grande valor estratégico para o país. Ainda tem. Só que se você bate na madeira ali, você vai ver que essa estrutura, as conexões dela, inexistem. Eu vou te dar um exemplo, que é um exemplo, inclusive, notório. Né? Se você for ver a economia do petróleo, muita gente às vezes fala, Rio de Janeiro tem a economia do petróleo, a economia do petróleo garante o desenvolvimento do Estado. O Rio de Janeiro não tem a economia do petróleo. É aí que a gente vai no antissenso comum. Né? Porque o que o Rio de Janeiro tem é, coisas que historicamente se vieram para o Rio de Janeiro pelo fato da sede da Petrobras e da parte de pesquisa dela estar aqui. Isso vem antes, inclusive, do boom da economia do petróleo. E outro pela parte exploratória, porque está no litoral. Agora, o grosso do valor agregado dessa economia, que tem muito de indústria associado, não está no Rio de Janeiro. Segundo dados, enfim, da Agência Nacional do Petróleo, ou seja, mais de 80% de fornecedores, insumos, máquinas que precisa para essa economia, não estão no Rio de Janeiro. Então é oco.
É oco. Apesar de a gente achar que você tem uma pulsante economia do petróleo, você não tem o grosso principal que agrega valor dessa economia. E que não adianta só você ligar uma ponta ou outra, né? Também achar que é só você ter ali a Petrobras tocando, desenvolvendo, que você recupera isso. Porque é todo um desafio de planejamento setorial e regional. Saber aproveitar isso. Então, por exemplo, como evitar, por exemplo, que Macaé ou agora Maricá, que vai ter ali, então, uma tentativa de se criar ali um polo para a Bacia de Santos, não vira um enclave, né? Não vira só uma base de operações ali, né? Como levar essa indústria, esses fornecedores, qualificar esses desafios para outros setores, tanto na metal mecânica quanto na petroquímica e outros associados, você pode puxar disso, né? Na época do Comperj, eu me lembro que tinha um leque de atividades que você podia puxar ali no plano original do Comperj. Inclusive, você poderia produzir até tecidos sintéticos. Hoje, a realidade do Comperj, né, você vê como é que aquela coisa do oco se agrava, né? Se virar uma refinaria, já estão vendo como um lucro. Então, todo esse desafio de a gente ter essa ousadia, mas com essa organização de planejamento, com uma visão estratégica muito clara. E isso a gente ficou carente. Porque exatamente, eu sempre falava isso nos meus trabalhos, a gente muitas vezes confundiu, a gestão Cabral era muito evidente isso, confundiu planos de negócios das empresas, então que vendiam, quer trazer tantos empregos, quer gerar tanto de renda, com planejamento público. E esse é um desafio que a gente tem que encarar, inclusive, numa gestão atual, tem que se debruçar sobre isso, para também não achar que essas coisas estão tudo jogadas, que já não tem mais chance, né? Eu vi, por exemplo, recentemente uma fala que para a indústria naval, né, que agora está havendo, inclusive o deputado Valdec, que está puxando a liderança desse processo, uma frente retomada ali da defesa da indústria naval, que aí colocou como um dado, inclusive usando um termo que eu altamente critico, né, dizendo que a vocação do Rio, né, não existe vocação na economia. Porque vocação é ser histórico. O que existe é planejamento, temporalidade estratégica, você definiu as suas prioridades. Mas a vocação do Rio de Janeiro Indústria Naval é fazer reparo. Porra, desculpa o termo, né? Mas como uma indústria vai fazer lanternagem, né? Vai fazer ajuste de embarcação? Ela é uma indústria. Ela pode agregar valor. Inclusive, a indústria naval é uma indústria de bens de capital. Tem países que vivem de indústria naval, né? Como seu coração. Então, você falar que ela vai ser meramente uma lanternagem de navio, você ter muito pouca ousadia histórica. Rebaixar a potencialidade, as potencialidades daquele Estado. Não reconhecer ali o potencial. Por que ele fala um negócio desse? Porque é o que dá para fazer sem você organizar um planejamento estratégico para fazer. Então você vai tocando com o que dá, com estaleiros semi-utilizados, sem você ter definição de encomendas com o poder público do Estado ali definindo o poder de compra para puxar isso. Então, demanda você, de fato, ter essa ousadia, entender esse desafio na política de construir esse tipo de coisa. Senão você acha que é só tocar o que dá. Ao que se sabe, o governo federal, na época do presidente Lula, sobretudo, fez vultosos investimentos aqui no estado do Rio de Janeiro. Sem entrar em questão de corrupção, etc., você acha que esses investimentos foram mal utilizados? Não estou falando de apropriação indébita, estou me referindo a planejamento econômico. Primeiro, uma coisa que a gente tem que superar o senso comum, porque às vezes até se tem uma dificuldade das pessoas entenderem isso. Apesar de um cenário de dinamismo nacional, do ponto de vista do Rio de Janeiro, não houve a bonança econômica. Eu falo isso, não houve bonança econômica do ponto de vista estrutural. Se você olhar, por exemplo, um exemplo aqui, né, sem ser muito técnico, mas você vai ver ali a série, né, de agregação de valor, e você vai vendo que o Rio vai se distanciando da média nacional. Então, mesmo com aqueles grandes investimentos, o Rio não está se recuperando, não está fazendo uma inflexão desse ponto de vista. A agregação de valor é fundamental, que é o que garante ali, você está mostrando produtividade, dinamismo, recuperação. Então, ou seja, então o ponto é o seguinte: grandes investimentos são importantes, essa é a mensagem. Você tem que ter ousadia de estruturar grandes investimentos, o Rio de Janeiro precisa disso, mas eles não são panaceia. Eu acho que um exemplo clássico, né, de um que é simbólico nisso é o próprio Comperj. Como ele virou uma coisa ali com um plano desfigurado.
Então, o desafio além de trazer grandes investimentos, demandava, e evidentemente não é só responsabilidade do governo federal, aí era o exercício de interesses regionais, da articulação de um planejamento estadual para aproveitar isso do ponto de vista de poder estruturante, setorialmente e regionalmente. A gente vendeu muito Eldorado no deserto. O Comperte foi muito um símbolo disso, né? Você vai trazer para uma região um grande investimento, uma região que não tinha uma economia pulsante. Só que o que você acabou trazendo para uma região foi um pesado problema urbano, um problema social gigantesco que ela não tinha do ponto de vista, inclusive, de gente morando na rua, porque muita gente foi trabalhar nas obras e não tinha dinheiro para voltar para a sua cidade. Ô Bruno, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa questão do Comperj, porque ela inclusive está muito ligada num aspecto à atuação do que foi o mandato do ADI, porque isso tem uma crise Sim. a ver com a Lava Jato, né? Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, qual seria o papel mais prudente, correto, diligente do poder público em relação a uma estrutura como o Comperj, que, como você falou, assim, as possibilidades de produção, talvez ela significasse possibilidade de adensamento de algumas cadeias produtivas, Sim. né? Ajudasse nisso. Mas o Estado ficou vulnerável do ponto de vista institucional e tanto é que a interrupção ela traz ela piora esses impactos que você falou. Se os impactos durante a construção já eram enormes, hoje quando você passa por ali, por exemplo, a situação das cidades, os problemas que ficam são bem piores. Mas o que é que o Estado poderia ou deveria ter feito, né, para que evitar uma situação como essa? O que eu falei, né? E esse, aliás, é o desafio que a gente tem que insistir é importante você criar uma dimensão de planejamento econômico. Eu me lembro na gestão Cabral, né, que você pediu para comparar, né? Muitas vezes a gente ia nos debates, instigava, provocava, e eles achavam que não era necessário você ter uma esfera de planejamento econômico. Dou um exemplo, para não parecer que eu estou falando isso só para provocar, né? Uma das primeiras ações que ele fez ali no começo do governo dele foi ele juntar a Fundação CID. A Fundação CID, em tese, era o IBGE estadual. Né? Tinha lá os seus desafios, também não era uma coisa, né, que estava consolidada e tal, mas ela produziu um acompanhamento ali que deveria até ser mais aprofundado. Ele resolve fundir a Fundação CID com uma área de escola de governo, mas o que, se você for ver na trajetória, aquilo ele foi asfixiando por dentro, foi sumindo por dentro. De modo que chega um momento que essa área, que em tese deveria ser a área de estatística, para planejar, para fazer relatório, tinha um estatístico. E em 2016, quando veio aquela ideia do pacote de maldades, de como acabar a questão da austeridade, se propôs, inclusive, já no governo Pezão, que era extinguir a Fundação CEPERJ, onde estava esse resquício de Fundação CID. Então, seria basicamente falando o seguinte: a gente tem uma crise e a gente vai extinguir o espaço que permitiria dados e reflexão sobre o próprio desafio de recuperação. E hoje, já é possível dizer que passos esse governador está dando? Ele está se distinguindo? Ele está fazendo alguma coisa diferente em relação a Cabral Pezão? Eu acredito que certa medida sim, Valdir, né? A gente tem que ter esse realismo para também não achar que é tudo farinha do mesmo saco, esse tipo de coisa, né? Eu acho que ele vem com uma gestão que, na verdade, ela ainda está se estruturando. Né? Então, ela está nesse desafio ali de buscar, propriamente, ela ainda não tem clareza de uma agenda econômica, particularmente de longo prazo. Né? Mas, do ponto de vista, por exemplo, da gestão da crise financeira, né, ela é qualitativamente melhor. Né? A gestão, por exemplo, ali que a gente tinha com o Gustavo Barbosa e tal, outros que estavam ali na cadeira da Fazenda, que na verdade, como eu gostava de falar, eles tinham meio um pouco o síndrome de Estocolmo, né? Eles se apaixonaram pelo que estava sequestrando os recursos, quem estava sequestrando a possibilidade de futuro do Estado do Rio de Janeiro, que naquele momento era o governo federal. Né? Eles fizeram um discurso do negociador, né? Que não era propriamente de negociar nossos interesses. Essa gestão em particular, ela, apesar, claro, que tem, né, as suas diferenciações, mas também tem ali suas restrições, ela, particularmente, por exemplo, no caso da Fazenda, ele está pautando o debate da questão do ponto de vista de buscar você aumentar as receitas do Estado.
estão buscando ali diversificar receitas e ir um pouco em cima da dívida ativa, né? Que é uma coisa que é importante a gente sempre mencionar, né? Porque falar, o Estado do Rio está quebrado, o Estado do Rio não tem recurso. Mas se você for ver o volume das empresas que devem ao Estado do Rio de Janeiro, e pasmem, qual é a principal empresa que deve ao Estado do Rio de Janeiro? Petrobras. E não é pouca coisa. Sabe quanto a Petrobras? Falaram esse dado recentemente. Ela deve mais ou menos na faixa de 7 bilhões para o Estado do Rio de Janeiro. Só que ela tem um bando de advogados, né? Então judicializa isso, fica empurrando isso por anos. Só que, por exemplo, na previsão de déficit esse ano, o déficit esse ano estava gerando na faixa de 8 a 10 bi. Se a Petrobras paga o que deve, você praticamente não teria déficit esse ano. Então é importante entender esse desafio, isso é só um exemplo, porque eu falo da Petrobras, não é para desqualificá-la, mas porque ela é uma empresa federal, ela é uma estatal do governo federal. Mas você não coloca isso na mesa de negociação, ou seja, a sua empresa está me devendo e você está cobrando uma suposta dívida que a gente está amarrado a ela há décadas, em certa medida, e cresceu em grande medida num período mais recente, mas numa forma de articulação federativa que foi extremamente complicada, e é importante reconhecer, porque também teve a questão do próprio golpe, da transição ali, né? Então, às vezes, o que foi acordado no governo Dilma foi desacordado no governo Temer, né? Eu gosto de brincar que, quando chegou a conta, o governo Temer foi para o banheiro, né? Então, falando, não tem nada a ver com isso, porque, de fato, o Rio não teria condições de pagar aqueles empréstimos, mas o acordo que a Dilma fez lastreou isso. Então, eu cubro. Só que o que o governo Temer fez era cobrir no dia seguinte, cobrava. Então colocou o Rio de Janeiro num corner falando, não quero saber se está gerando problema isso, se está conseguindo pagar os seus gastos correntes. Está devendo, paga. Tem que pagar. E a justiça, né, os tribunais legitimaram isso, referendaram isso, porque faziam os arrestos. Saqueavam as contas públicas e falavam, ó, não interessa, você não pagou salário, você tem que pagar primeiro a dívida com o governo federal. Como é que tá aí, Renan? O pessoal não tem bastante atenção das pessoas. Uhum. A gente tem aqui o Luiz Eduardo Duda, a Débora Araújo, a Fátima Pessoa, o Rodrigo Carvalho, a Eneida, o Olavo, o Marcos Lima, a Wanda Turco, muita gente acompanhando aqui a conversa, né? Porque é um tema mais denso e o pessoal está bem atento. Tá, Bruno, na tua opinião, em nível de governo, que medidas de curto, médio, longo prazo, né, conjugadas, poderiam ser adotadas no sentido de promover crescimento econômico, promover incremento da renda, do emprego, né? Aliás, nessa pegada que você está dando, que é a pegada correta, eu acho que há um desafio nos partidos progressistas, né? Traduzir para a base, né, a importância do debate, ou melhor dizendo, do enfrentamento da noção de austeridade. Porque é uma palavra que ainda não está assimilada, né? Quando se fala em corrupção, né, todo mundo pega isso, né? Pegou. Agora, quando você fala em austeridade, muitas vezes é visto até como algo positivo, porque entra naquela questão lá do exemplo familiar, né? Daquela cilada. Então, você na sua casa, você não gasta mais do que deve e tal. Você entra nessa discussão que aí a pessoa assimila como uma moral familiar, moral individual. Mas a questão da austeridade é algo fundamental de ser traduzido para a base, para a população em geral, inclusive, porque isso é um dogma que dificulta as possibilidades de recuperação. Então, tudo que a gente quiser falar do curto, médio e longo prazo antecede um debate que é o enfrentamento desse conceito de austeridade, que foi introduzido pesadamente no país a partir, é importante fazer também esse posicionamento, né? Porque não começou só com golpe, né? Começou ali no início do governo Dilma II, quando ela já assimila isso na sua equipe de governo econômica. E aí é claro que a perversidade foi que, mesmo ela sendo deposta, né, essa avaliação desse mal-estar não foi visto como um problema, ao contrário, isso foi aprofundado. A população, né, não assimila também porque quem se arvora de defensor, né, do que se chama de austeridade, coloca como seu oposto a esbórnia. A esbórnia, claro, a responsabilidade. Né? Exatamente. Então, como é que se pode responder
eu posso responder dizendo o seguinte, essa dimensão, o que mais ou menos quer dizer a austeridade? Quer dizer o seguinte, que questões que são fundamentais para a recuperação mais imediata e melhoria do padrão de vida da população são vistos como um desdobramento de um possível resultado caso se faça N situações que coloca não o interesse social, mas o interesse privado à frente disso. Então, por exemplo, como a gente estava dando exemplo aqui da questão da dívida, né? Você vai colocar uma questão de uma dívida de um Estado com a União, que isso não causa problema nenhum para o desenvolvimento do governo federal, né? Não é a dívida do Rio de Janeiro que está acabando com a possibilidade do governo federal fazer, por exemplo, inclusive o seu ajuste fiscal. É merreca para o governo federal. Às vezes não se fala isso, é merreca. O que ele gastou em refis para as grandes empresas, né? Para o perdão de dívidas para grandes empresas, é superior ao conjunto de todas as dívidas estaduais. Mas só que quando entra na dimensão com a relação com os estados, que poderiam ser potenciais recuperadores, redinamizadores, se colocou um juízo moral, um juízo de valor, nessa ideia da austeridade, numa irresponsabilidade pública. Então começa com isso aqui na verdade se consolida agora, né? Você tem todo um processo que, se a gente quiser fazer uma boa demarcação, vem lá da lei de responsabilidade fiscal. Então você tem todo um movimento que você vai criando ali e que chega até esse ponto que fala o seguinte, ó, agora não, só mostrou o quanto que era anacrônico, porque existe um garantidor. Em grande medida, inclusive, muitos falam, né, que é um extremamente equivocado, né? Você que é jurista, enfim, sabe disso, você coloca a lei de responsabilidade fiscal acima da Constituição brasileira e dos princípios da Constituição brasileira. É fato. Então o que vale mais, né? É você cumprir os princípios constitucionais ou você garantir um dogma de uma interpretação econômica sobre uma teoria de Estado. Né? E aí, só para finalizar o ponto anterior, você passa para a população falando o seguinte, os desafios que têm que ser tomados por um governo, né, e deveriam ser transformados em grupos de pressão é a geração de emprego e renda. Né? Colocar a questão de superar uma pesadíssima taxa de desemprego, que o Estado do Rio de Janeiro tem uma taxa de desemprego maior do que a média nacional, como um dos principais desafios de uma agenda para os próximos anos. E não é assim que é tocado. Isso é tocado como algo que vai acontecer se uma série de outros pré-requisitos forem tomados. Em alguns momentos da história do mundo, né, isso não foi assim. E é isso que garantiu a recuperação e, inclusive, evitou a barbárie, né? Nós temos dois principais grandes exemplos, né, que é o New Deal e o Plano Marshall. Imagina se lá, no pós-Segunda Guerra Mundial, com uma Europa arrasada, com um monte de dívidas de guerra, você chegasse e falasse, não, você tem que primeiro pagar a dívida do que recuperar essa economia, do que matar a fome da população, do que gerar emprego e renda. Aliás, isso foi um dos fatores, inclusive, da ascensão do nazifascismo no pós-Primeira Guerra Mundial, que teve esse entendimento. É verdade. Bruno, muito se fala, né, de desigualdades regionais aqui no estado do Rio de Janeiro. Sim. Vamos traduzir o que são, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, significa a expressão desigualdade regional e que medidas deveriam ser adotadas, pelo menos para mitigar essas desigualdades que parecem ser bastante incisivas. Primeira coisa a destacar é importante, né, a população entrar nesse debate regional, porque muitas vezes, né, até fazer a brincadeira, né, ou seja, as pessoas se orgulham de ser carioca e não sabem o que é ser fluminense, né? Não é um time de futebol, né, evidentemente, né? Ou diferente de outros locais, né, que ser paulista, ser mineiro, ser gaúcho é mais definidor de identidade do que fazer, porque carioca é só quem é nativo da cidade, da capital. Então há um desafio, inclusive, e às vezes é perverso isso pelo fato que tem gente que acha que não é assim. Eu particularmente sou a importância da dimensão regional, né? Tem gente que acha que, por exemplo, está vindo, inclusive é um debate, né, está fluindo aí, de pensar em criar um novo segundo distrito federal, esse tipo de coisa. Antes vinha essa coisa de resgatar o estado da Guarabara, né? Então, ou seja, não é para olhar para o retrovisor, né? O Rio não tem que voltar a se pensar enquanto um distrito federal ou quanto um estado da Guanabara ou coisa que o valha, né? O desafio, de fato, é integrar esse território, é pensar estadualmente, é olhar para além da cidade do Rio de Janeiro
e ver como ela tem que polarizar e articular o resto do Estado, né? E nesse desafio, ainda isso é tão perverso que a gente não tem hoje uma economia metropolitana organizada. Então você não precisa nem muito longe, né? Você não precisa falar, não, o problema é lá no noroeste fluminense. Não, o problema está aqui, né? A alguns minutos da cidade do Rio de Janeiro, quando você tem, então, uma estrutura metropolitana que não se configura uma economia metropolitana articulada. O que você fez ao longo da história foi ter exportado o problema social, o caos social para a periferia. Agora, hoje, ainda hoje, a periferia metropolitana não é um lugar de trabalho, lugar de desenvolvimento econômico, um lugar que as pessoas possam se sentir ali com a questão de emancipação, né, material resolvida. Então eu acredito que para você integrar o Estado, a primeira agenda é você resolver a questão da economia metropolitana. Você não consegue articular o resto do Estado sem isso. E a partir disso, evidentemente, que é onde tem os principais problemas, né? Como é da natureza, parte do capitalismo, né? O processo de pobreza e o processo de riqueza, eles andam juntos. Então, onde você tem os indicadores mais complexos sociais é na região metropolitana. Mas onde também você tem, né, as principais áreas de desenvolvimento econômico, tá, mas elas não estão articuladas. Então, esse é um desafio para, inclusive, em outras agendas, né, como a própria questão de segurança pública, esse tipo de coisa, você articular esse desafio. Né, porque as pessoas precisam ter esse lugar de trabalho, se valorizar e se respeitar enquanto classe trabalhadora. Muitas vezes, alguns partidos de esquerda, né, só olham para essas pessoas como um grupo de excluídos. Mas excluído não é identidade de classe. Né? Exclusão é como, enfim, antes do capitalismo já tinham pessoas que eram excluídas. Né? O desafio é você, de fato, dar uma identidade de classe e elas passarem a atuar como uma classe trabalhadora. E para isso, você tem que dar para esses locais, né, um espaço de desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. Bruno, já caminhando aqui para o fim do nosso debate, nós temos aqui no Rio, apesar de tudo, apesar de todos os pesares, apesar do processo de degradação econômica, social, que ao longo do tempo se abateu sobre o Estado, Sim. mas nós temos instituições de ensino, instituições de pesquisa de excelência aqui. Correto. Como essas instituições, as universidades, os institutos, os órgãos de pesquisa, como integrá-los no sentido desse planejamento que você, claro, todos nós vemos como necessário e imprescindível para uma retomada de desenvolvimento articulado aqui no Rio de Janeiro. Perfeito. Aliás, esse é o grande desafio, né? Ou seja, as pessoas têm uma sensação de que falta algo, mas elas não estão ainda, né, pelo menos até algum tempo atrás, né, estruturando isso do ponto de vista de um movimento social, né, de um movimento de fato, de uma frente organizada. Né? Mas, como você mesmo mencionou, você tem uma série de potencialidades. Então, as universidades, por exemplo, se você for pegar os programas de pós-graduação, né, em economia regional, por exemplo, com o debate aqui, você não tem uma faculdade de economia do Estado do Rio de Janeiro que tem um programa de pós-graduação que se dedica a uma linha de pesquisa sobre a economia fluminense. É o não problema, né? É a ausência da questão. Né? Então, o desafio, né, inclusive eu faço parte, né, estou num movimento nesse sentido junto com outras pessoas, né? A gente está, inclusive, né, emplacando uma coisa chamada Rede Pro Rio, né, que busca articular a partir da UERJ, junto com outras unidades, né, então FRJ, Rural, colegas da UF, mas não só no campo universitário, é importante a gente mencionar isso, porque senão recai no academicismo, né? Então, juntando com um grupo de gestores, com alguns movimentos de sociedade organizada, né, como a própria Casa Fluminense, que também já está próxima a gente, e outros grupos, né, buscar esse entendimento que tem que construir uma nova narrativa. Uma narrativa crítica, mas que aponte ali, busque pautar o debate. Então, por exemplo, a UERJ vai ter eleição agora para a reitoria, Sim. Né, outubro. Espero, né, que o professor Ricardo Lodge, Sim. Né, que é oriundo da Faculdade de Direito, ele seja o próximo reitor. A UERJ não poderia já começar dando exemplo, ter ali um debate interno no sentido de ter uma cadeira sobre economia regional, desenvolvimento regional,
lá na Faculdade de Economia, enfim. Então, sim, com certeza. Até diria que ela está dando o exemplo, né? Porque essa iniciativa está partindo exatamente de organizar uma rede para pensar estrategicamente, né? É um conceito em inglês, mas não tem uma boa tradução, né? Que é a ideia de um think tank, né? De criar então esse espaço, né, organizado ali de pauta, de debater grandes temas, né? E exatamente isso está surgindo a partir da UERJ, né? O que não tinha até então, por exemplo, eu entro na UERJ e leciono desde então, já há alguns anos, a matéria de economia fluminense na graduação. Mas entre você dar uma matéria para aluno e você, de fato, construir um conhecimento, né, organizado para ação política, né, para articulação com governos, né, independente da coloração, inclusive, partidária e ideológica. Eu acho que o ponto aqui é a gente pensar do ponto de vista da formação do Estado brasileiro. E se a gente tiver um discurso organizado, essa é um pouco, até inclusive, já indo num outro ponto, a gente tem que ser otimista nesse sentido, né? Porque se a gente tem uma clareza dos problemas, de como atacá-los, a gente se empodera no discurso. E eu acho que a UERJ está dando esse exemplo. Inclusive, nesse movimento que vem a candidatura do professor Lodge, ele tem uma pegada muito importante, né? Porque ele surge de uma ideia, o conceito é orgulho de ser UERJ. Então essa ideia de que você tem que se orgulhar de fato desse potencial, dessa unidade, dessa comunidade, e que ela está disposta de ter esse lugar, esse espaço nesse debate público. Bom, há razões, ainda que discretamente, para ter algum otimismo nos rumos, né, que o Estado do Rio de Janeiro, os rumos que ele vai tomar, né, daqui para frente? Com certeza, porque enquanto existe história, existe a possibilidade de otimismo, né? Então, até há o espaço do processo histórico. Eu acho que o que nos falta, mas não quer dizer no sentido de que a gente está parado, não buscando atacar isso, essa capacidade de organização com uma visão estratégica clara, né? Eu acho que em alguns momentos, né, se colocou a tática antes da estratégia, ou inclusive negou qualquer debate de estratégia. Fez a tática pela tática, no sentido ali de fazer parte de um bloco de poder, né? Então eu acho que o desafio de fato, considerar o papel que diversas instâncias têm e a necessidade de você criar essa narrativa crítica e buscar pautar o debate público, né? Se a gente, de fato, se organizar nesse sentido e entender que o Rio de Janeiro ele não vai a reboque da questão nacional, você tem que entender que não há essa questão de se resolver o nacional, muitas vezes isso cai no discurso, Valdir. E esse é um grande problema, né? Não é resolvendo o nacional o Rio vai sair do buraco. O Rio tem que pensar o nacional a partir dos seus interesses. Então tem que ter essa reflexão clara desses interesses, para entrar nas diversas dimensões, como a questão federativa, e aí o Congresso Nacional tem que ter um papel atuante e a população cobrar dos representantes no Congresso que pensem o Rio de Janeiro e defendam seus interesses, como quando elege as pessoas aqui, seja na escala estadual como na escala municipais, né, entrar nessa agenda de emprego, renda e qualidade desse desenvolvimento econômico para o Estado. Muitas vezes, né, acaba que se pensa que um prefeito ele é meramente um síndico, e às vezes um governador ele acaba virando apenas um chefe de polícia, né, porque é o que a população enxerga da maneira mais imediata. Mas quando a gente supera o debate da austeridade, a gente entende que cabe ao Estado ser esse promotor também do desenvolvimento econômico, e não apenas atraindo empresas, mas sim criando essas instâncias de planejamento, coordenação de decisões, e que inclusive coloque então o interesse público, que é dessa base social ali, em primeiro lugar. Então, ou seja, como gerar emprego e renda para essa população. Perfeito. Bom, pessoal, eu acho que o debate... Mais alguma questão, hein, Renan? Assim, foi excelente, né? Eu quero mais uma vez, Bruno, te agradecer.